Imagine por um instante viver em uma época em que o futuro era um mistério absoluto. Sem tecnologias avançadas, o desconhecido pairava como um véu que ninguém ousava levantar. Agora, reflita sobre o fascínio humano por profecias, um desejo ardente de enxergar além do horizonte temporal. Entre todas as figuras enigmáticas da história, poucas evocam tanto mistério quanto Michel de Nostredame, ou Nostradamus, o médico astrólogo e profeta francês do século XVI. Uma de suas supostas visões mais comentadas diz respeito ao grande incêndio de Londres de 1666, uma tragédia que destruiu a cidade e mudou sua história para sempre. Mas será que Nostradamus realmente previu esse evento? Ou sua fama está enraizada em interpretações modernas que moldam suas palavras a posteriori? Nesta jornada, exploraremos não apenas a tragédia em si, mas também o poder das profecias e o que elas dizem sobre nossa necessidade de encontrar sentido no caos. No coração dessa narrativa está uma das quadras atribuídas a Nostradamus, que muitos acreditam prever o incêndio. Ela diz: "O sangue dos justos será exigido por Londres, queimado no fogo de 30 vezes 20 mais 6. A velha dama cairá de seu alto lugar, e muitos da mesma seita serão mortos." Ao ler estas palavras, é impossível não se arrepiar com as imagens vívidas e sombrias, a ideia de uma cidade consumida pelas chamas, o colapso de algo poderoso e uma cifra que, de forma impressionante, sugere o ano de 1666, é instigante. Foi realmente um vislumbre do futuro ou uma coincidência? Seja como for, a quadra desperta a curiosidade. O incêndio em Londres começou no dia 2 de setembro de 1666, em uma padaria na Pudding Lane. Alimentado por ventos fortes e pelas estruturas de madeira que formavam a maioria dos edifícios da cidade, ele se espalhou rapidamente, devastando milhares de casas, igrejas e negócios. Cerca de 70 mil dos 80 mil habitantes ficaram desabrigados. Este desastre trouxe questões. Seria possível que o destino da cidade estivesse selado, visto por um homem quase 100 anos antes? Para compreender a relação entre Nostradamus e eventos como o Grande Incêndio de Londres, é crucial analisar não apenas o contexto histórico, mas também o modo como suas profecias foram registradas e interpretadas. Suas obras, publicadas em 1555 no livro Les Prophéties, consistem em 942 quadras enigmáticas. Escritas de maneira deliberadamente obscura, elas são repletas de metáforas, jogos de palavras e alusões que permitem inúmeras interpretações. O próprio Nostradamus admitia que suas visões eram turvas e simbólicas. Ele afirmava que usava uma combinação de meditação, estudos astrológicos e intuições para prever futuros eventos. Alguns estudiosos argumentam que ele escreveu em termos tão vagos e abertos para evitar perseguições religiosas e garantir que suas profecias permanecessem relevantes, independentemente do tempo. Ainda assim, o impacto emocional e espiritual dessas quadras não pode ser subestimado. Elas oferecem não apenas um vislumbre do que pode ser o futuro, mas também uma oportunidade de reflexão. Aqui, a ajuda que Nostradamus oferece é uma maneira de olhar para a incerteza da vida com curiosidade e reverência, incentivando-nos a interpretar eventos além do que está à vista. Ao considerar o Grande Incêndio de Londres através da lente de Nostradamus, a jornada começa com uma pergunta: e se nossas vidas e eventos históricos estivessem interligados por uma tapeçaria invisível? Nostradamus convida seus leitores a deixar para trás a ideia de que o presente é fixo e a abraçar a incerteza e o mistério do futuro. O incêndio de 1666, por sua vez, marca o início de uma nova era para Londres. Antes das chamas,
A cidade era densamente povoada, cheia de estruturas medievais, que se tornavam cada vez mais inadequadas para uma metrópole crescente. O fogo, embora devastador, abriu caminho para reconstruções que modernizaram a cidade. Essa jornada de destruição e renovação ecoa temas universais. Da ruína nasce a reconstrução. Durante os 4 dias em que o incêndio assolou Londres, os desafios enfrentados pelos habitantes foram imensos. Sem um corpo de bombeiros formal, a única defesa contra as chamas eram baldes de água passados de mão em mão e a destruição de edifícios para criar barreiras. As pessoas assistiam impotentes enquanto suas casas eram consumidas e seus meios de subsistência destruídos. Este episódio histórico traz lições importantes. Em primeiro lugar, ele revela a fragilidade da civilização frente à força da natureza, assim como as quadras de Nostradamus sugerem que o futuro é imprevisível. O incêndio nos lembra de que estamos à mercê de forças que não podemos controlar completamente. Mas há outra lição: a resiliência humana diante da adversidade. Mesmo em meio ao caos, Londres sobreviveu. Conforme as chamas começavam a diminuir, surgiu a necessidade urgente de planejamento e reconstrução. Sir Christopher Wren, o famoso arquiteto, foi encarregado de redesenhar Londres. Planos grandiosos foram discutidos, mas a realidade impôs restrições. Ainda assim, a cidade foi transformada. A reconstrução incluiu a icônica Catedral de São Paulo, símbolo de esperança e renovação. Se considerarmos a quadra de Nostradamus, o sangue dos justos pode ser visto como uma referência ao sacrifício coletivo que ocorreu durante e após o incêndio. Pessoas perderam tudo, mas encontraram maneiras de reconstruir suas vidas. Este é o coração da abordagem. Reconhecer o custo da tragédia, mas também as oportunidades que ela traz. O ponto culminante desta jornada está na pergunta: como interpretamos eventos trágicos? Se Nostradamus previu ou não o grande incêndio de Londres, a verdadeira crise é como lidamos com a busca de sentido. Para muitos, as profecias oferecem conforto, uma prova de que o caos tem um propósito. Para outros, elas representam um aviso, uma chance de mudar o curso antes que seja tarde demais. No entanto, há uma lição ainda mais profunda. O grande incêndio é um lembrete de que a destruição pode ser inevitável, mas a resposta humana, nossa capacidade de se adaptar, reconstruir e crescer, é o que define o futuro. Do incêndio, Londres emergiu não apenas como uma cidade reconstruída, mas como um símbolo de resiliência. As reformas urbanísticas tornaram-na mais segura e moderna. De maneira similar, as palavras de Nostradamus, verdadeiras ou não, continuam a inspirar reflexões sobre o destino, o tempo e nossa capacidade de superar adversidades. O tesouro aqui é duplo: a renovação física de Londres e a renovação espiritual daqueles que enfrentaram e superaram a tragédia. Também é um lembrete de que a humanidade tem um dom único, a habilidade de encontrar significado até nas maiores calamidades. A Londres que ressurgiu das cinzas foi uma cidade transformada. As ruas sinuosas deram lugar a um planejamento mais organizado. A tragédia forçou a criação de sistemas melhores para evitar futuros desastres, como regulamentações de construção mais rígidas. A cidade não apenas voltou ao que era, mas tornou-se algo mais forte. E quanto às profecias de Nostradamus, elas retornam ao imaginário como uma ponte entre o passado e o futuro. Sua mensagem não é tanto sobre prever eventos específicos, mas sobre nos ensinar a encarar o desconhecido com coragem e propósito. A história do grande incêndio de Londres e sua possível ligação com Nostradamus nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Em tempos de crise, buscamos respostas e, às vezes, encontramos conforto em profecias ou crenças que nos ajudam a dar sentido ao inexplicável. Mas, no final, somos nós que moldamos o futuro com nossas escolhas e ações.
Que esta jornada sirva como um lembrete poderoso. Mesmo diante das maiores adversidades, há sempre a oportunidade de recomeçar. A força está em nossa capacidade de reconstruir, seja uma cidade devastada pelo fogo ou nossos próprios corações em tempos de dificuldade. Assim, ao encerrar esta reflexão, pergunto: quais incêndios em sua vida estão prontos para serem apagados? Que cidade dentro de você precisa ser reconstruída? O futuro está diante de nós, como um enigma, esperando para ser desvendado.